paz do Senhor, galera. Aqui quem tá falando é o DJ El Shaddai, pra quem não me conhece. E como eu estava sem postar vídeo no canal, eu tive uma ideia de estar falando sobre uma temporada da Bíblia. A temporada que vamos estar falando hoje é de Gálatas. Gálatas, pra quem não sabe, fala do apóstolo Paulo. Vamos começar a temporada de Gálatas. Hoje é o episódio 1. Hoje vamos estar falando não sigam outro evangelho. Nosso tema de hoje é não sigam outro evangelho, que vai estar em Gálatas capítulo 1, versículo 1 ao Gálatas capítulo 2, versículo 10. Vamos lá? Vamos começar? Vamos lá. O tema do capítulo 1: Prefácio e saudação. Que vai estar falando aqui sobre não sigam outro evangelho. Vamos lá. Vai estar falando aqui, ó. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graças a vos outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejas passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anatema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho, que vá além daquele que recebestes, seja anatema. Aqui vai estar falando não sigam outro evangelho. Paulo começa sua carta às igrejas da Galácia, abordando a questão de autoridade, sua própria autoridade, como apóstolo veio diretamente de Jesus. Como o apóstolo veio diretamente de Jesus. Aqui, no capítulo 1, versículo 1, está escrito, vamos ler novamente. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. Aqui já está falando como Paulo veio diretamente a Jesus. Foi Deus que escolheu Paulo. A autoridade de Jesus era a autoridade de Deus, que foi provada na ressurreição. Vamos ver em Mateus 28, 18, que está escrito. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. E vamos ver em Atos capítulo 17, versículo 30 e 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância? Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que
destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Vamos voltar lá para Gálatas 1:4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Aqui está falando da crucificação, que aqui em Gálatas vai falar 5 vezes sobre a crucificação. Quando nós falamos da crucificação, pesa. Nós carregamos uma cruz. Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados. Vamos voltar um pouco. Jesus, no dia que foi crucificado, uma frase que ele falou, que marca muito, foi: Pai, perdoai-vos, pois não sabem o que fazem. E ali foi a hora que Deus perdoou nossos pecados. Jesus Cristo morreu por nós. Muitos se cansam de levar a cruz, acham que é pesado, mas não é isso. Pesado foi a cruz que Jesus, no dia em que ele pagou nossos pecados. Vou voltar aqui em Gálatas. Isso é muito importante. Se vocês tiverem o tempo de estar lendo, vocês vão ver. É muito importante. Contudo, vamos voltar aqui para Gálatas. Contudo, alguns perturbavam os Gálatas, pregando outro evangelho. Pregavam a mentira. Pregavam um evangelho falso para os Gálatas. Que está aqui, ó, no capítulo 1, do versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Eles se admiraram. De fato, não existe outro evangelho, mas estes estavam pervertendo o evangelho de Cristo. Aqui, ó, versículo 7. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Querem inverter. Querem estar perturbando o evangelho de Cristo. Querem estar mentindo. Querem estar acrescentando partes na Bíblia que eles querem estar falsificando a palavra de Deus. Querem estar colocando coisas para que o homem acredite nas coisas dos homens e não nas coisas que o nosso Criador fez. E como no versículo 7 fala, vamos continuar. O Evangelho quer dizer acrescentar ou diminuir. Sem a autoridade de Cristo, Paulo diz que qualquer pessoa que vos pregue o Evangelho, que vá além daquele que recebeste do Evangelho, seja anatema. Mesmo se for um apóstolo ou um anjo do céu, está escrito aqui, no capítulo 1, versículo 8 e 7. Desculpa, 8 e 9. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anatema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho, que vá além daquilo que recebeste. Se alguém prega o evangelho pra gente, que vai além do que a gente já recebe de Deus. Deus vem usar para ir além, mesmo se for um apóstolo ou um anjo do céu. Anatema quer dizer separado para ser destruído. Qualquer pessoa que não ensina o evangelho
Qualquer pessoa que não ensina o Evangelho que Cristo ensinou, o Evangelho de Cristo, que não ensina o Evangelho de Cristo, não tem autoridade de Cristo e será destruída. Então, anatema significa que a pessoa que pregar o Evangelho errado será destruída. Em 2 João 9 fala: vamos ver aqui em 2 João, que está falando, 2 João 9, no versículo 9 de 2 João, está falando: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. O que prega a verdade tem tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo que está habitado nele. O que não prega, não adianta ele falar palavras bonitas, vai ser destruído. Vai ser destruído. Não adianta você ser um falso profeta. Não adianta. Vamos ler aqui Gálatas, capítulo 1, agora o versículo 10 ao 24. Vamos estar falando sobre a fonte do Evangelho. Porventura procuro eu agora o favor dos homens, ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. O Evangelho que ele anuncia não é do homem, é de Deus. Porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avajentava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com eles 15 dias. E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que outrora procurava destruir, e glorificam a Deus a meu respeito. Antes Paulo procurava destruir os que confiavam em Cristo, mas Deus mostrou para ele que ele estava errado.
ele viu a fonte do Evangelho, viu que Deus é a fonte, Deus é a nossa fonte, Deus é o nosso respirar. Paulo afirmou enfaticamente, Paulo afirmou que o Evangelho é uma coisa que nós não podemos brincar. O Evangelho, tudo que está escrito aqui na Bíblia, está acontecendo. Muitas das pessoas não percebem. Mas você pode ver aqui, que aqui é um livro que nunca está desatualizado. Aqui é um livro que sempre prega a verdade. Um livro que você pode ler e amanhã ou depois pode acontecer algo. Algo que você já leu, você viu que ia acontecer, através da palavra de Deus. E Paulo ainda falou: primeiro, se viesse dos homens, seria mais agradável para eles. Para os homens seria mais agradável se viesse deles. Paulo está sendo perseguido quintamente. Gálatas. E aqui em Gálatas, vamos tirar um pouquinho aqui do Gálatas capítulo 1 do capítulo 2, vamos partir para o capítulo 4, versículo 16, onde fala que Paulo foi perseguido pelos Gálatas. Vamos lá. Capítulo 4, versículo 16 fala assim: tornei-me porventura vosso inimigo, pois vou por vos dizer a verdade. Aqui ele está falando: me tornei inimigo de vocês por falar a verdade. Vamos ver aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 11. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Está sendo perseguido porque ele procurava agradar a Cristo, não aos homens, né? Ele agradava a Cristo. Paulo agradava a Cristo, não aos homens. Então os homens se revoltavam. Aqui. Vamos ver aqui Mateus 6. Mateus capítulo 6, versículo 24. Vou voltar aqui para vocês estarem compreendendo. Espero que vocês compreendendo o que eu quero estar dizendo para vocês. Aqui Mateus capítulo 6, versículo 24. Está escrito assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O que ele quer dizer? Aqui nós não podemos servir a dois senhores. Senhores que ele quer dizer Deus e aos homens. Não podemos servir os homens por causa das riquezas aqui da terra. Temos que servir só a um Senhor, e ao Senhor que ele se refere é Deus. Vamos voltar. Quando Paulo recebeu o Evangelho de Cristo, em Gálatas, vamos voltar aqui para Gálatas. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12 fala assim: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi. Porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação do Senhor. Ele não foi a Jerusalém.
para ser instruído pelos apóstolos. Quer dizer, ele não foi a Jerusalém para que os apóstolos, que sabiam mais que ele, o ensinassem o Evangelho. Deus o revelou. Antes ele foi diretamente para Arábia e Damasco, pregando o Evangelho que tinha recebido. Foi pregar o Evangelho que tinha recebido. 3 anos se passaram antes de Paulo encontrar os apóstolos em Jerusalém. Os irmãos na Judéia não o conheciam, mas apenas ouviram que ele estava pregando a mesma fé que anteriormente tentava destruir. Ele pregava a mesma fé que eles. Ele pregava a mesma fé que ele mesmo queria destruir. Então o povo da Judéia não conhecia, mas ouvia falar dele. O ponto é este: sem conhecer os outros, como ele poderia ter recebido o Evangelho deles? Como Paulo poderia ter recebido os Evangelhos deles? Através da revelação de Jesus. Paulo, perante os falsos mestres, está escrito aqui, Gálatas, capítulo 2, versículo 1 e 2 está escrito: 14 anos depois subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação. Lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam ter maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. O ponto: quando Paulo voltou a Jerusalém, há 14 anos mais tarde, ele comunicou aos líderes da igreja o evangelho que ele havia pregado entre os gentios. Ele viajava com um gentio chamado Tito. Alguns falsos irmãos tentaram conhecê-lo a ser circuncidado, mas Paulo não se submeteu a eles. Ele só se submeteu a Jesus. Respeitar. Jesus é o líder dele. A ele. Por nenhuma hora Paulo se submeteu a eles. Quando queriam avançar seu acréscimo e perversão do Evangelho, para que a verdade do Evangelho permanecesse, em Gálatas capítulo 2, versículo 3 e 5 fala: contudo, nem mesmo Tito estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e este por causa dos falsos irmãos que se intrometeram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse em nós. Os falsos irmãos queriam que eles se submetessem a eles. Quando Tiago, Cefas e João viram que Deus estava trabalhando, em Paulo, como também trabalhava em Pedro, eles lhe ofereceram a destra de comunhão, aceitando o porquê Deus havia aceitado.
estavam aceitando Paulo porque Deus havia os aceitado. Porque Deus havia aceitado Paulo. Em Gálatas capítulo 2, versículos 6 e 9 fala: E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenha sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que me operou eficazmente em Pedro para o apóstolo da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para as circuncisões. Então, quer dizer, eles abraçaram Paulo, né? Eles abraçaram. E Tiago, Cefas e João pediram a Paulo que eles não esquecessem dos pobres. Aqui, 2 Gálatas, no versículo 10 fala: recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Paulo e João queria que ele lembrasse dos pobres, dos gentis. Foi o que ele começou a se esforçar em fazer, né? Eles se esforçaram a fazer. Como o nosso título foi aqui falado, não sigam outro evangelho. Espero que vocês tenham gostado dessa temporada, desse nosso começo de episódio. Espero que vocês tenham gostado. E mais pra frente vou estar fazendo o nosso segundo episódio, que vai ser do Gálatas capítulo 2, versículo 11 ao capítulo 3, versículo 15. E vai ser a justificação vem pela fé. Compartilhe esse vídeo, dê o seu like, espero que vocês gostem. E é isso aí. Me desculpa.